Mas, de novo, as evidências são, então, né, voltando para a questão histórica, que a gente lá no passado provavelmente não era monogâmico, sexualmente falando. O que mudou? A gente não tem certeza. Se tiver alguém em algum lugar que proponha uma teoria que visa explicar de modo simples porque toda a humanidade virou monogâmica, vai estar cometendo provavelmente 10 mil tipos de erros diferentes. Primeiro, porque nem toda a humanidade é monogâmica. Né? Existem e sempre existiram grupos sociais que não eram monogâmicos. Mas, de fato, boa parte da sociedade humana mais moderna virou monogâmica. Mas mesmo assim, isso ocorreu de formas diferentes, em momentos diferentes, em culturas diferentes, por pressões muito provavelmente sociais e ambientais diferentes. Ok? Então, nenhuma teoria vai dar conta de tudo. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer é do Engels, que trabalhou junto com o Marx, né, o Karl Marx. É, o Engels, ele falava muito sobre, ele cunhou a expressão moderna, como a gente usa, de patriarcado, né? Para ele, a gente ser sexualmente monogâmico foi o início do patriarcado, porque quando a gente começou com a agricultura e precisava acumular riquezas, precisava saber de quem que a gente passava depois que a pessoa morria. E como as mulheres sabiam de quem eram sabiam quem eram seus filhos, né? Porque elas davam luz e os homens não sabiam. Daí tinha monogamia entre homens e mulheres para saber quem era a prole dos homens para poder passar os bens, né? E aí começaria o patriarcado. Gente, isso pode ser interessante, isso tem coisas ali interessantes, com toda certeza. Pode ter sido um fator em determinados momentos, mas está muito longe de explicar tudo. E todas as outras são muito assim, ok? Então todas são insuficientes porque a gente tem uma pluralidade de culturas muito grande. É, ah, o relacionamento, a monogamia sexual é a mesma coisa que a monogamia amorosa? Não necessariamente, né? Porque o próprio conceito de amor é diferente de tempos para tempos, de cultura para cultura, né? Vai para a Grécia Antiga, você tem ali uns 5, 7 tipos de amor diferentes. Você tem é, Eros, você tem Filia, você tem outros, agora me fugiu infelizmente os nomes em grego aqui, mas você tem vários tipos de amor diferentes. Você vai para Roma depois, tinha todo aquele rolê do amor entre homens, que era visto de uma forma completamente diferente. Então nenhuma teoria, nenhuma coisa ali vai dar conta de todas as culturas. Ok? Ágape é um desses, né? É aquela coisa mais assim, que preenche completamente, que te leva quase que para um nirvana ali, né? Essa coisa transcendental. Então, assim, a gente tem toda essa questão aqui, né? Só que daí, já que a gente tem, culturalmente falando, mil e uma possibilidades de monogamia e de não monogamia ao longo da cultura, como que a gente chegou nessa monogamia romântica que a gente está falando agora? Então, ok, vimos aqui o biológico, vimos um pouquinho da história, mas agora a gente vai entrar na história mais moderna. A gente vai ali para o século XVIII, tá bom? Principalmente, na verdade, século XVIII para XIX, vamos colocar em pico ali 1800, 1800 e pouco, ok? Que foi o auge desse movimento. Então, o que acontece? Um período da Revolução Industrial. Tá? Então, quando a gente chega mais perto e visa uma cultura em específico, a gente consegue determinar melhor quais são os fatores que provavelmente acabaram fazendo alguma coisa acontecer, né? Gerando um determinado resultado. Então, vamos pegar a sociedade ocidental moderna. E por sociedade ocidental, eu estou falando especificamente o eixo Europa-Américas, ok? Então, o que a gente tem aqui nesse eixo Europa-Américas? Revolução Industrial. O que aconteceu durante a Revolução Industrial? Existiu um movimento que era simultaneamente cultural e intelectual chamado romantismo, ok? O romantismo ele foi quase que um movimento, eu não sei se eu poderia chamar de contracultura, porque não era exatamente algo contra uma cultura, era mais uma contra-realidade que estava tomando conta dos contextos nos quais as pessoas viviam. Uma realidade muito materialista,
Materialista num sentido material mesmo, não estou falando financeiro, mas talvez também um pouco financeiro. Mas uma realidade bastante determinada, bastante utilitarista, né? Toda uma realidade assim de dar valor por quanto você consegue contribuir para um trabalho, condições de trabalho bastante atrozes, é, a poluição, o maquinário invadindo o bucolismo do campo, toda aquela coisa, né? Então você tem assim uma realidade que começou a muito rapidamente virar muito opressora em vários sentidos. E o movimento romântico, né, o romantismo, ele visa tentar criar uma ideia contrária a isso, né? De novo, eu estou super reduzindo aqui, super simplificando a história, né? É muito mais complexo do que isso, mas serve para os nossos fins hoje. Então, esse movimento romântico, ele serve meio que para dar essa balanceada na Revolução Industrial no coração das pessoas. Vamos colocar de forma metafórica, bonita assim. E esse movimento romântico, ele teve vários aspectos. Vocês devem ter estudado, por exemplo, lá no colégio, as 3 fases do romantismo brasileiro, né, na literatura. Mas não foi só na literatura que o romantismo ocorreu, na cultura, ele também foi nos quadros, foi na arquitetura, foi em vários aspectos da arte, mas também foi um movimento intelectual, ou seja, de discurso. Ele tenta mudar o discurso hegemônico relacionado a alguma coisa, os ethos, por assim dizer, né? A maneira como a gente reproduz um certo discurso social de como a gente se relaciona com algo. E nesse caso, ele mudou pesadamente a maneira como a gente se relaciona com as relações. Por quê? A gente sempre teve ali, né? A gente sempre teve, não, perdão. A gente teve há muito tempo ali a monogamia na cultura ocidental como essa regra, vamos dizer assim, né? Essa monogamia que é sexual e de vez em quando, dependendo da época e do lugar do Ocidente que a gente fala, era também amorosa. Em boa parte das vezes ela tinha função apenas para definir a reprodução mesmo. Por exemplo, entre os nobres na época medieval, europeia, para forjar contratos. Se bem que, na verdade, Alexandre o Grande já fazia isso e normalmente era a época pré não, logo pós a Grécia clássica ali. Mas, enfim, a gente tinha muito dessa questão assim de utilitarismo, vamos dizer assim, na monogamia. Só que vem o romantismo, e qual que é uma das principais marcas do romantismo? E justamente para ir contra o utilitarismo da sociedade que a gente tinha. Um conceito muito grande chamado idealização, ok? A idealização é muito central do movimento romântico, nas artes e na parte intelectual, de discurso social. Idealização é imaginar algo como perfeito, é idealizar algo sem falhas, é a utopia, ok? E aí, esse movimento foi aplicado a várias coisas, inclusive ao relacionamento monogâmico. Então, um movimento que começa muito com a burguesia, obviamente a burguesia dá aquela puxada cultural e vai sendo adotado por todo mundo. E como a gente aqui nas Américas tinha muito a burguesia europeia como fonte para importar cultura, obviamente a gente foi importando essa cultura europeia aqui, né? América do Norte, do Centro, né? América Central, América do Sul. Então, é, isso foi pegando muito o pessoal, ok? E realmente, né, tem a questão da ascensão social, tem a questão do idealismo romântico para quem tem altas habilidades é complicado. Com toda certeza, pessoas com altas habilidades costumam ser muito idealistas, naturalmente. Concordo aí com você, Bruno. Então, uma coisa junto com a outra e vira um negócio bem explosivo mesmo, sabe? Mas, o que que acontece? A gente tem aí essa questão da idealização. Se vocês forem lembrar, a gente tem a segunda etapa, né, a segunda onda do romantismo brasileiro na literatura, que era justamente chamada de ultrarromantismo. E neles o negócio era tão idealizado, né? Era tão, mas tão idealizado, que a gente tinha aquela fase que tinha vários autores que se apaixonavam por cadáveres. Não sei se vocês se lembram disso, né? Agora eu falho, eu confesso que eu deveria ter dado uma relida para ver se eu lembro quem que era, mas tinha uns 2, 3 assim que me vem na cabeça, mas eu não tô lembrando o nome, que era
se apaixonava completamente pelo cadáver e tudo mais. E é fácil idealizar um cadáver, porque o cadáver não estraga a tua idealização. Ele tá ali sendo bonito, né? Aquela beleza pálida da mulher e não sei o que, né? Toda aquela coisa, vamos dizer ali, super pesada, mas super idealizada ao mesmo tempo. Né? Então, olha o nível que chega a idealização nesse movimento cultural. E sim, o que acontece? Aqui, o Strack ele foi preciso e cirúrgico. O que aconteceu? Ele falou assim: se antigamente, por antigamente entenda, apenas os últimos 200 anos, apenas no eixo Europa e Américas, ok? Então não é a história da humanidade foi sempre assim. A gente está falando dos últimos 200 anos nesse eixo do mundo, tá? Um único relacionamento precisava suprir todas as necessidades afetivas e relacionais de uma pessoa, ponto por enquanto, né? O que acontece? Isso aqui é o que a gente chama de monogamia romântica, que é você não apenas está apenas com uma pessoa de maneira sexual, de maneira relacional, de maneira amorosa, você só nutre amor por uma pessoa, né? Você tem o que a gente chama no linguajar mais atual de exclusividade, né, com aquela pessoa. Você tem várias exclusividades com ela, que é um outro jeito de falar essas monogamias. Além disso, você tem a questão do romantismo, que é eu só posso me envolver com essa pessoa, mas o lado do romantismo diz que essa única pessoa com quem eu estou me relacionando, perdão, com quem eu estou me relacionando precisa suprir todas as minhas necessidades afetivas e relacionais. Veja, não é só afetiva, é relacional. E lembrando, afetivo não é só amoroso.